Graça e paz, amados, vamos para mais um vídeo. Essa palavra de hoje, ela vai falar sobre frieza espiritual. Está acentuada em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Mas eu quero ler simplesmente 2 versículos para você. Quando o anjo diz para a igreja: eu conheço as tuas obras e sei que nem és quente nem é frio. Quem me dera você fosse frio ou fosse quente, porque assim como és morno e nem és quente e nem frio, vomitar-me-ei da sua boca, da minha boca. E aí, mais adiante, ele vai citando várias e várias coisas que ele queria que Laodiceia tivesse. Queria que Laodiceia passasse sobre ela o colírio que ele iria dar. Ele queria que Laodiceia tivesse do ouro refinado que ele poderia dar. Ele fala também que ele queria que Laodiceia vestisse roupas brancas, porque ela era especialista em fabricar lã, mas lã preta. E quando ele fala que você não é quente nem frio, é porque as cidades circunvizinhas a Laodiceia, ela tinha uma fonte de água fria e a outra tinha uma fonte de água quente. A água fria era água potável, uma água maravilhosa, e a que tinha a fonte de água quente era água medicinais, águas que até curavam as pessoas de algumas enfermidades. Mas a água que chegava em Laodiceia chegava morna, então ela não era potável, ela não prestava para nada, era uma água que quando as pessoas tentavam tomar ela, fazia até ânsia de vômito. Quem já tomou água morna sabe como é ruim a água morna. Então Deus estava dizendo que as obras deles eram semelhantes a essa água, umas obras mornas. E hoje nós vamos falar sobre frieza espiritual. E quando se fala em frieza espiritual, a gente justamente começa a imaginar isso, né? Uma vida morna, uma vida em cima do muro. A pior coisa que tem é quando você está em cima do muro. A pior coisa que tem é quando você tem uma vida mais ou menos. Já ouviu falar naquela brincadeira que todo mundo fala mais ou menos quase? É por aí. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é morna, ela está cega. Ela acha que ela está bem. Porque as coisas aparentemente até dão certo. Quando você vai um pouco no versículo mais abaixo, ele fala: e você diz que você é rico. Você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu, e que não tem nada. Por quê? Porque eles estavam apoiados na sua riqueza. Eles acham que estavam sendo ricos, estavam se dando de bem na situação, porque Laodiceia era uma cidade extremamente próspera financeiramente. Mas isso não era o suficiente. João estava dizendo para eles: vocês são miseráveis, vocês não têm nada, porque o que vocês têm, quando vocês morrerem, vocês não vão levar nada disso. O que tem no seu celeiro? E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Qual é o seu depósito espiritual? Vivemos um momento em que essa pandemia tem nos causado ainda mais terror a respeito das coisas financeiras. E a gente então está vivendo um caos. E eu queria falar sobre 3 causas que causam uma frieza espiritual em uma pessoa. A primeira coisa é causada pela excessiva preocupação das coisas materiais. Em Lucas 21:34 fala sobre isso, Mateus 13:22 fala sobre isso. Vivemos também aquela passagem do jovem rico, onde Jesus vira para ele e fala: ei, você tem cumprido toda a lei? Não, eu tenho cumprido toda a lei a risco. Então vende tudo quanto você tem, dá para os pobres e me segue. E aquele jovem se entristeceu e foi embora. Ele perdeu a oportunidade de seguir o Filho de Deus por causa da sua riqueza. Deus poderia ter pedido várias outras coisas. Jesus poderia ter pedido tantas coisas. Por que foi pedir logo para ele desfazer toda a sua riqueza? Porque o seu problema era a sua riqueza. Se tivesse pedido dele para largar sua família, pedido para largar outra coisa, então talvez ele teria largado com facilidade, mas o problema dele era a riqueza. E na igreja de Laodiceia também era riqueza. Quando você vê, Deus escreveu 7 cartas a 7 igrejas. E o problema de Laodiceia era justamente isso. Era uma cidade extremamente rica financeiramente. E o problema deles era esse. A frieza entrou no coração deles porque eles estavam com bastante abastança das coisas, estavam tão preocupados, tão desesperados em conquistar, em avançar, em prosperar, que eles não tinham mais tempo para o Senhor. E aí eu quero te perguntar isso hoje: como tem sido a sua vida? Como você tem dedicado o seu tempo? Você tem dedicado o seu tempo ao Senhor, ou tem anos que você não ora? Ou tem tempo que você não tira um tempo para orar, para ler a Bíblia, para cantar um louvor, para chorar na presença de Deus?
Há quanto tempo que você não fica sozinho no seu quarto? Uns 5, 3 minutos que seja, falando: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me aqueça novamente. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero sentir aquilo que eu sentia no início da minha conversão. Eu quero sentir aquelas coisas que eu sentia quando eu ia na igreja no início. Cadê? O que está acontecendo comigo, Deus? Eu estou preocupado com as coisas dessa terra que eu estou esquecendo. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós que somos pastores, nós estamos à frente da igreja, nós falamos isso o tempo inteiro para as pessoas, mas parece que as pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem entender isso. Eu não estou falando que você tem que se desligar do mundo e ficar só ligado no céu, não. Ah, pastor, mas se eu fazer isso... Não, eu não estou falando para você fazer isso. O homem tem que trabalhar. A Bíblia manda o homem trabalhar. O trabalho torna o homem digno. É assim que ele sustenta a casa dele, a família dele, que ele paga as contas dele. Eu entendo tudo isso. Mas nós precisamos tirar um tempo. Eu estou falando de 5, de 10, de 20 minutos na presença do Senhor. Aqueles momentos que você subia para o monte e chorava. Aqueles momentos que você entrava para o seu quarto e passava um louvor. E você sentia a voz de Deus. Você sentia quando Deus pegava você e balançava você por dentro. Sabe por causa de quê? Porque nós somos constituídos de corpo e alma e espírito, meu irmão. Se você trabalha só com a sua alma e trabalha só com o seu corpo, o seu espírito fica abandonado. E é por isso que tem tanta gente sofrendo com depressão, com opressão, com tristeza, com vontade de suicidar, com tantos e tantos problemas na alma, porque a alma sem o espírito, ela trava uma guerra do qual ela não consegue vencer. A única ferramenta que pode realmente ajudar a sua alma é o seu espírito fortalecido. Nós vivemos uma batalha constante entre o espírito e a carne, mas só tem uma forma de se vencer, é quando você fortalece o espírito. Mas você está tão preocupado com a sua vida financeira que você não consegue enxergar que o seu espírito está morto, está adormecido. A frieza espiritual também é causada pelo menosprezo das necessidades de comunhão com Deus. Você precisa sentir esse desejo. Não adianta só você entender que você não tem dado tempo para o Senhor, que você tem se dedicado muito às coisas financeiras, porque se você só pensar assim, você vai sempre adiar esse momento com Deus. Você vai sempre colocar esse momento com Deus em segundo plano. Você precisa entender que sua alma precisa disso. A sua vida precisa disso, o seu espírito precisa disso. O seu espírito só é aquecido quando você o alimenta, e a única forma de você alimentar o seu espírito é através da palavra e através da oração. Todos os homens de Deus que tiveram sucesso na sua vida foram porque eles fortaleceram o seu espírito. Se você não fortalecer o seu espírito, querido, eu vou te dizer para você, você vai sofrer. A luz deu um probleminha aqui, mas voltamos. Então, se você não fortalecer o seu espírito, você vai sofrer, você vai sentir a sua alma abatida, a sua alma angustiada. Sabe por quê? Porque Deus está em busca de homens e mulheres que tenham essa necessidade de buscá-lo, que mostre para ele que ele é necessário na vida dele, na vida dela, através de como? Orando, buscando, tirando o momento. Às vezes nós fazemos tanta correria, mas corremos pelo lado errado. Sabe por que a gente apanha tanto? Porque a gente corre sempre para o lado errado. Sabe por que parece que as coisas não estão dando certo para você como você queria dar? Porque você está buscando da forma errada. Você está dando voltas em círculo com o povo de Israel, deu 40 anos. Queridos, fizeram uma pesquisa. O povo de Israel chegar na Terra Prometida levaria 7 dias por causa das crianças e dos idosos. Por que eles levaram 40 anos? Porque eles andaram em círculo. E quantos de vocês têm andado em círculo? Porque não tem buscado o primeiro que deveria buscar. Não tem buscado a resposta onde realmente está. Quando você vai tomar uma decisão, você tem orado, você ora antes? Você pede a Deus orientação antes? Ou você vai pela força do braço? Você vai pelas suas atitudes? Talvez é por isso que você tem errado tanto. É por isso que muitas coisas têm dado errado para você, tanto na sua vida sentimental, como na sua vida espiritual, como na sua vida material, financeira.
Que ele está na hora de você entender que você precisa de Deus e que Deus é realmente necessário para você. E a terceira coisa é a indiferença a respeito da vida eterna. Marcos 8,36. Nós vivemos um momento em que as pessoas parecem que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Não acreditam mais que tem uma vida depois disso aqui, porque eles ficam tão focados nesse momento tão pequeno da vida espiritual, que eles não conseguem entender que Jesus está para voltar, que a vida, existe vida depois disso, que você precisa entender que Deus, ele preparou algo muito maior do que só esse momento aqui na terra. Esse momento na terra é passageiro, é terreno. Se o anjo te perguntasse: você é quente, você é morno ou você é frio? Como você se sentiria? Como está a sua vida hoje? A sua vida é potável? As pessoas estão prontas para poder beber do que jorra de você? Ou você é quente e você pode produzir cura para as pessoas? Agora também você é morno, de você não sai nada? Tudo que sai não serve para nada. As pessoas têm vontade até de fazer vômito. Você é uma pessoa que não produz nada, que não traz esperança. Querido, é momento de nós refletirmos quem somos nós, como está a nossa vida espiritual. Eu quero te perguntar hoje como está a sua vida espiritual. Das 3 fontes que eu citei aqui, qual que é a sua situação? Das 3 causas para a frieza espiritual, você se enquadra em uma, sua vida espiritual se enquadra em uma. Você é uma pessoa que ora bem, você é uma pessoa que está sempre ligada, focada em buscar o Senhor. Você é uma pessoa que o tempo todo está pensando sobre a vinda de Cristo, está preocupada com a vinda de Cristo. Ou você já perdeu a esperança, ou você está preocupado demais com as coisas aqui da terra para pensar nisso agora. Você vai pensar depois que você partir dessa para o outro lado? Querido, a vida é muito curta. Prepare o seu celeiro, prepare o seu depósito, prepare a sua vida espiritual. Não só para você partir daqui para melhor, mas para você fazer alguma coisa, para você se tornar uma fonte. Seja uma fonte que traz resultado para as pessoas. Seja uma fonte para o seu serviço, uma fonte para a sua casa, para a sua família. Seja uma fonte para essa internet. Essa internet está precisando de fontes, como eu e você, para poder levar a palavra para as outras pessoas. Seja fonte que ministra vida na vida das pessoas. Seja fonte que traz esperança. Eu tenho uma esperança para você hoje. Eu tenho uma palavra de esperança para você hoje. Se você buscar o Senhor, meu irmão. Se você realmente clamar ao Senhor de verdade. Se você realmente tirar 5 minutos, 20 minutos do seu tempo. Eu garanto para você que semana que vem você vai comentar nos meus vídeos lá no YouTube: pastor, realmente a minha vida foi mudada, a minha vida não é mais a mesma, a alegria voltou de novo, aquele gozo de buscar o Senhor voltou, pelo amor de Deus, para alguém. Porque quando você alimenta o seu espírito, é isso que acontece. Pessoas têm tentado se suicidar, pessoas têm ficado trancafiadas dentro do quarto, pessoas têm entrado em crise, depressão, síndrome do pânico, porque o seu espírito está sem ser alimentado. Alimente o seu espírito nesta hora, meu irmão. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Se torne uma fonte quente ou uma fonte fria. Tire o mornismo da sua vida. Tire o monismo da sua vida. Tire o modismo da sua vida. Tire esse momento terrível que o mundo tem vivido da sua vida. Porque as aflições, para aquele que está com o espírito quente, não causa terror. Jó foi o maior exemplo disso, Paulo foi o maior exemplo disso. Eu me glorio nas minhas aflições. Então a aflição não tira o temor de ninguém. As aflições não entristecem ninguém que serve ao Senhor. Aquele que está com o espírito forte, ele ultrapassa, ele vence todas essas coisas, porque ele sabe que em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor. Então que Cristo possa te abençoar nessa noite e você possa realmente buscar ao Senhor de verdade. Que você, se você não tem feito isso, peça agora ao Senhor, coloque a mão no seu coração e peça a Ele nesse momento: Senhor, mude a minha vida, me perdoe por ter sido morno,
esses dias. Me perdoe por ter estado cego ou cega nesses dias, estar tão preocupado com essa pandemia, tão preocupado com as coisas desse mundo, que eu esqueci de realmente buscar o Senhor, de voltar ao primeiro amor. Mas eu estou aqui e eu quero realmente o Senhor, eu preciso do Senhor. Muda minha vida hoje, muda minha casa, muda minha família. Eu me entrego ao Senhor de verdade, eu faço um compromisso, uma aliança com o Senhor de te buscar, porque eu preciso do Senhor em minha vida. Fica na paz de Deus, um beijo no coração de vocês. E compartilhe essa palavra com outras pessoas. Faça com que outras pessoas também sejam fonte. Não perca a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Vai lá, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Curta essa mensagem em outras redes sociais. Leve essa palavra a outras pessoas, porque a igreja desse século precisa ouvir essa palavra. Amém? E Deus abençoe vocês e até mais.